Você conhece a neurociência e como ela pode ser aplicada aos negócios? O especialista em neurociência aplicada aos negócios, Thiago Cavalcante Tabajara, mestre e PhD em neuromarketing pelos Estados Unidos, explica como o cérebro impacta no desenvolvimento da carreira. Bom, estamos recebendo hoje aqui no Jornal da TV Noroeste, Dr. Thiago Tabajara. Ele é especialista em neurociência aplicada aos negócios. Dr. Thiago Tabajara, seja bem-vindo ao Jornal da TV Noroeste. Muito obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês. Espero contribuir um pouquinho do meu conhecimento. O senhor está falando da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Hoje eu estou de férias com a família, então sou de Porto Alegre, mas estamos por aqui hoje. Tá bom. Doutor, a princípio, vamos iniciar falando o que é a procrastinação. O que é isso? A procrastinação é algo que sempre foi muito demonizado, né? Todo mundo sempre fala coisa horrível, a procrastinação, e de fato ela tem essa parte bem ruim, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que procrastinação é algo normal, algo inerente ao ser humano. A gente procrastina para evitar desgaste físico, desgaste mental, desgaste emocional, em qualquer situação que a gente enxergue que isso vai acontecer. Então, muitas vezes um trabalho difícil, uma reunião, uma conversa um pouco desagradável que a gente tem que ter, às vezes com um cônjuge, um parente, um funcionário, não importa a ordem, até mesmo para uma meta, um objetivo que a gente tem às vezes de perder peso, de se tornar fluente em inglês, são N situações em que a gente procrastina. Ou seja, procrastinar é uma defesa do nosso próprio corpo para que a gente economize energia e para que a gente foque na sobrevivência. O problema da procrastinação é quando a gente sempre cede a ela, porque eu posso adiar uma conversa difícil que eu vou ter porque hoje eu não estou bem. Eu posso talvez não me empenhar muito bem para agora em janeiro para ficar fluente em inglês, mas o problema é que quando a gente adia algo, o problema é a gente não retomar esse algo. É a gente sucumbir à dor da mudança, à dor de avançar, de fazer aquilo que é desgastante. Esse é o único problema da procrastinação. Mas ele é uma defesa, inicialmente. E a grande saída para isso é a gente ter um grande motivo para suportar aquilo. É o que? Aquela coisa, quero parar de fumar, ou quero perder 10 quilos em 2024. Como é que a gente faz? Se o meu porquê não for suficiente, o nosso cérebro ele não permite que a gente gaste essa energia. Ele fica todo o tempo nos lembrando a ter aquele hábito antigo, a fazer aquilo que é mais cômodo. Porque procrastinar dá prazer. É interessante que talvez muitas pessoas não saibam, mas toda vez que a gente... Imagina a seguinte cena. A gente tem que enfrentar uma situação difícil. Tem que ter uma conversa ruim com alguém que vai desgastante, a pessoa vai ficar chateada, né? A gente pode perder uma amizade, uma situação nesse sentido. E aí, por algum motivo, a gente descobre que aquela pessoa que a gente ia falar já saiu, já foi embora. A sensação que a gente tem não é, ufa, que bom, não vou precisar falar, ter aquela conversa agora. Então, assim, o que a gente sente é alívio. E alívio é uma das variantes da emoção alegria. Então, ou seja, toda vez que a gente procrastina, a gente se sente bem procrastinando. O que se torna um grande problema, né? Porque a gente quer avançar, a gente quer romper barreiras, mas cada vez que a gente sucumbe à dor da mudança, a gente é recompensado com uma sensação de prazer que é ligado ao alívio, né? Mas é o que a gente tem que fazer. Não tem como a gente crescer e avançar sem enfrentar esses constantes adiamentos, essa procrastinação. Como o cérebro impacta o desenvolvimento da carreira? Bom, o cérebro é nosso... se a gente fizer uma analogia com o computador, o cérebro é o nosso software, né? É lá que a gente coloca os nossos comandos, lá que a gente coloca as instruções para que o nosso corpo, para que tudo reaja da forma mais adequada. Então, a grande questão é a mentalidade, né, do cérebro, ter todas as suas funções biológicas. O que está na nossa mão é alterar a nossa mentalidade.
porque a gente não consegue alterar as funções dele, né? Elas se comandam sozinhas. Mas a forma como eu encaro o mundo, como eu encaro o desafio, como eu encaro a falta de recursos, às vezes, ou as dificuldades que aparecem, que estão inerentes a toda a conquista, isso cabe a mim. Então, se eu tenho uma visão mais otimista sobre a realidade, a tendência é que eu seja mais capaz de tomar boas decisões. Porque, do contrário, quando a gente percebe que pessoas tomam decisões ruins, essas decisões ruins colocam as pessoas numa situação pior e que, consequentemente, vão gerar mais decisões ruins. Então, o que a neurociência, o entendimento do cérebro nos ajuda? A gente entender como funcionam as nossas emoções, como funciona a nossa mente diante de cada desafio que a gente tem para ser bem-sucedido na carreira, independente de qual ela seja, né? E como treinar o cérebro para gerar mudanças? Mudanças nunca é algo simples, né? O nosso cérebro, nosso corpo gosta de conforto, ele gosta de poucas variações. No entanto, quando nós entendemos um propósito de vida ou construímos um propósito de vida, a gente tende a gerar motivação. Motivação é motivo para ação. E essa motivação, quando a gente tem algo que a gente queira conquistar, quando a gente tem objetivos a longo prazo, quando a gente sabe o que a gente está, por exemplo, na carreira que a gente gosta, a gente faz o que acredita, isso se torna um grande agente de mudança de hábitos, um grande agente gerador de energia que nos possibilita enfrentar desafios, que nos possibilita enfrentar esse desgaste da procrastinação, né, essa desgaste mental, cognitivo, essa coisa difícil que é enfrentar o desconhecido, enfrentar a dificuldade. Então, não sei se te respondi bem. Isso. Agora vamos falar da sua obra, Mentes de Aço, Atividade de Ouro. Vamos falar um pouquinho dessa obra, do seu livro. Bacana, esse livro, a primeira edição dele saiu em 2016. Agora ele já está numa revisão, tanto que a gente mudou o nome dele. Ele tem muita ciência, toda a visão sobre mindset, sobre mentalidade, foi concebida com base na ciência. Então nele, o que eu explico? Primeiro, como forma a mentalidade, né, e o que a gente pode fazer para construir uma autoestima adequada, que é fundamental para que a gente possa vencer qualquer desafio. A gente nunca vai ver, por exemplo, um atleta sendo campeão em determinada competição, alguém recebendo um troféu ou uma medalha, se ele for pessimista. Não acontece assim. Nos esportes isso fica muito evidente. Então, ter uma visão positiva do mundo, encarar as dificuldades, não superior ao que elas são, mas enfrentá-las realmente com vontade de resolver, é algo que eu explico nele como a gente faz isso. Faço uma relação muito clara sobre autoestima, sobre enfrentamento de dificuldades, e eu explico também, tem 2 capítulos, um deles eu explico como é que funciona a mentalidade do brasileiro e como é que funciona a mentalidade do norte-americano. Uma comparação com relação a isso, né, para tentar explicar o que a cultura existente nos Estados Unidos, ela é fundamental para a formação da mentalidade de quem mora lá. E, consequentemente, altera o sucesso das pessoas, né? A gente vê, os Estados Unidos é uma nação mais bem-sucedida do que o Brasil por causa da mentalidade do povo que está lá. Então, eu faço um paralelo para explicar como essas coisas funcionam. E também tem outros 2 capítulos muito legais que eu explico, por exemplo, como a geração, ou seja, a nossa época de nascimento influencia na forma como a gente enxerga o mundo. Então, por exemplo, eu sou geração X, eu sou de 1979, finalzinho da geração X. Então, os fatores que eu vivi, por exemplo, na infância, hiperinflação, escassez, dificuldades financeiras, tecnológicas, tudo isso afetou a minha forma de enxergar o mundo. E hoje a gente vai ver, por exemplo, a geração Z, né, que é os nascidos a partir de 2005, a gente vai ver essa gurizada nova que está entrando no mercado de trabalho, que eles pensam totalmente diferente de mim, de ti. Então, quando a gente também começa a enxergar os fatores tecnológicos, sociais, econômicos que influenciaram a nossa construção, a nossa vivência, a gente vai começar a entender como as pessoas pensam.
E a gente descobre que existem determinados padrões de pensamento em cada geração, né? Ou seja, por exemplo, os meus pais, que são geração baby boomer, eles não conseguem ir no supermercado e fazer uma compra pequena, porque eles são de uma época em que a hiperinflação fazia com que eles tivessem que comprar, fazer uma compra do mês inteiro naquele dia, encher os carrinhos do supermercado, porque ele sabia que amanhã a inflação já comeria todo aquele dinheiro. Então, a gente percebe que a gente carrega conosco hábitos e vivências ligados aos eventos que a gente viveu na nossa vida. Isso podem ser bons ou podem ser ruins. É o que a gente chama muitas vezes de crença limitante. Que a gente vive uma condição que será melhor hoje, mas parece que aqueles eventos que venciou, eles ainda nos perseguem, eles ainda estão entranhados na gente, tendo de tomar boas decisões. Então eu explico também como essas gerações afetam a percepção, e explico um outro capítulo muito legal sobre perfis psicológicos, sobre como cada um tem até um teste, sobre como cada um vai identificar o seu perfil e vai aprender a identificar o perfil das outras pessoas em menos de 30 segundos. O que é altamente útil para relacionamentos, para para a gente fazer amizades, para melhorar até o relacionamento com a família. Porque quem teve, por exemplo, um parente, um amigo, aquele que é detalhista, né? Que arruma tudo, que não pode, entra no carro dele com alguma bebida, alguma coisa, não pode, não deixa cair uma migalha, né? Não, então, porque são pessoas analíticas. Então, como é que a gente aprende a lidar com pessoas analíticas? Até a gente saber que isso é um perfil, a tendência é que a gente acha, esse cara é chato, não é legal, isso aqui ele me incomoda. Ao mesmo tempo, a gente pega um outro perfil dominante. O perfil dominante são pessoas objetivas, que não gostam de botar a conversa fora, muitas vezes são interpretações de pessoas grosseiras. E não são. Na realidade, só o nível de objetividade deles, de dominância, faz com que eles tenham uma conduta muito mais direta. Então, quando a gente passa a entender os perfis, a gente passa a respeitar mais os outros e respeitar mais a si mesmo, porque a gente entende que é só o jeitão da pessoa, é a forma como ele enxerga o mundo. Isso. Doutor, e os canais para entrar, para falar com o senhor? Instagram, as redes sociais, qual é? Bom, podem me procurar no Instagram como prof.tiago, com TI, né, sem H, _Tabajara. E vai me encontrar no Facebook, no LinkedIn também. Tem bastante vídeo, no YouTube também vai me encontrar. Tranquilo. Doutor Tiago Tabajara, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da TV Noroeste, uma entrevista muito proveitosa e com certeza os telespectadores vão gostar muito. Vai para o jornal hoje, aqui da TV Noroeste, na região do Noroeste do estado de Minas Gerais. Muito obrigado, até o próximo encontro.